Bom dia, meus amores, minhas lindas, sejam bem-vindas. Bom dia! Oi, lindona, bom dia! Bom dia, Paty, tudo bem? Eu tô ótima, gente. Começar o dia com energia dessa, assim, falando de coisas tão gostosas. Tô bem, Não e é? você? A gente começa diferente e a gente está num dia tão propício para falar sobre feminino, né? A gente com uma lua em câncer, uma lua Olha, cheia em câncer, olha, é super propício. que bom, que bom. Pois é. É, Paulinha, vou deixar você se apresentar. Vou deixar você falar um pouquinho de você, do seu trabalho, de tudo maravilhoso que você faz. Bem, eu sou filha do Geraldo e da Miriam, eu gosto sempre de começar Uhum. falando. Sou esposa do Marcelo e mamãe do Caetano, de 4 aninhos. E eu estou, nesse momento, consteladora sistêmica e lapidadora de relacionamentos. Foi um termo que uma amiga minha me chamou de brincadeira. Ela falou: Nossa, você consegue transformar pedras brutas de Olha, relacionamento em diamantes. E eu achei a coisa mais linda do mundo, sabe? Eu falei: Beleza, estou lapidadora de relacionamentos porque a gente não sabe o dia de amanhã. verdade. Mas eu tô apaixonada por esse momento de vida, realmente é meu propósito agora, sabe? Uhum, uhum. E Ba- estamos aí para apoiar mulheres, né, a fazer melhores escolhas através do autoconhecimento mesmo. Que bacana. Eu acho muito legal isso, assim, dessa coisa de começar falando de onde a gente veio, né, as nossas origens. Eu brinco muito que a mulher sistêmica, ela olha para si, ela olha para todos os sistemas e ela olha para essa ancestralidade, né, que a gente leva lá no sul. Mas me fala um pouquinho, como que você enxerga essa coisa do olhar sistêmico para o feminino, né? Como é que você percebe isso? Sendo consteladora, sendo mulher, sendo mãe, trabalhando como lapidadora, né, de relacionamento, como é que você enxerga essa questão do feminino, né, nessa questão sistêmica? Pois é, o feminino, a gente vive essa dualidade, né, entre o feminino e o masculino. O Uhum. feminino, qual que é a representação? E aí, gente, eu já quero até fazer um parênteses, porque a gente não está falando de mulher e homem, a gente está falando de princípio feminino e princípio masculino, que tem tanto no homem como na mulher, né? Se o homem desconecta do feminino dele e o feminino dele está adoecido, ele também vai ter questões que têm que ser olhadas. Então, vamos lá. O que é esse princípio feminino, né? O feminino, ele traz para a gente a ideia da aceitação, da espera, do acolhimento, né? O feminino tem um texto do Prembaba que eu gosto muito, que ele fala que o feminino é a espera da flor, o masculino é plantar a semente Uhum. e o feminino é a espera da flor, né? E esse feminino e esse masculino, ele tem absolutamente tudo na nossa vida. A gente, para sobreviver, a gente precisa desse equilíbrio entre o feminino e o masculino, né? Quando eu me alimento, eu tô com uma ação, que é o masculino. Então, eu estou ingerindo o alimento, mas eu preciso dessa espera para que esse alimento me nutra. Uhum. Então, eu preciso desse equilíbrio, né? Uhum. É, e essa conexão com o feminino, ele vem muito da nossa mãe, da nossa ancestralidade feminina, né? Uhum. Toda Uhum. ancestralidade matrilinear que acompanha a gente, né, Sim. Tati? E é bem, bem bacana isso, porque eu adoro pontuar isso que você trouxe, né? Quando a gente fala de masculino e feminino, a gente não está falando exclusivamente de homem e mulher, a gente está falando de energia, de um arquétipo, né? De um princípio, enfim. E aí é o quanto a gente precisa aprender a fazer essa dança entre esses polos, né? Você falou do Prembaba, o Prembaba trabalha muito com o Tantra, e o Tantra é muito essa ideia de fusão, assim, de integração. E é interessante, Paulinha, porque eu comecei como consteladora, mas uma coisa que me chamou a atenção dentro da constelação foi exatamente essa relação com a mãe. Porque eu ouvi uma frase do Bert que falava assim:
não vou lembrar ela exatamente, mas o que eu entendi era a mulher ela só tem sucesso no relacionamento quando ela volta para a esfera da mãe. Aí aquilo Sim. deu um bug na minha cabeça, que eu falei, gente, peraí. Aí eu fui atrás dos meus professores, falei, gente, me ajuda. E quando eu entendi que essa esfera do feminino, ela é essa integração com a esfera da mãe, fez toda a diferença na minha vida. Fez outro clique, assim, foi outra vida, sabe? É, porque é exatamente essa ideia da gente olhar para o nosso ventre, né? O ventre de onde a gente veio, e aí a gente consegue entender essa potência criadora de ventre que existe na gente também. Uhum, Por isso a necessidade desse olhar para a mãe e dessa conexão com a mãe, uhum, né? Principalmente para as mulheres, né? O Bert, ele tem lá naquele livro dele, A Simetria Oculta do Amor, ele fala sobre isso que você está falando, que é uhum, esse olhar a menina, ela tem que voltar para a esfera da mãe muito rápido e o menino tem que ir para a esfera do pai muito rápido, para que ele compreenda essa dualidade entre o princípio feminino e o masculino, uhum, né? Porque o que atrai um homem numa mulher, e aí, mais uma vez, não estou excluindo as relações homossexuais, porque até dentro das relações homossexuais existe essa dualidade de é, feminino e masculino, existe essa dança, né? Eu gosto muito dessa analogia com a dança. uhum, Então, o que não tem um é o que atrai o outro. uhum, Então, é esse feminino que atrai esse masculino atrai esse feminino, para que justamente exista esse equilíbrio, né? Eu acho que é muito nesse ponto que o Bert fala dessa questão de voltar esse olhar para a mãe, da menina voltar esse olhar para a mãe, sob o risco de, né, essa menina que se desconecta da mamãe dela ou que julga a mamãe dela de alguma forma, ela acaba, às vezes, percebendo a mãe como uma pessoa fraca, uma pessoa submissa, e aí muitas vezes ela vira aquela mulher muito forte, né? uhum, E é interessante, ela pode ir para os dois extremos, ou para uma mulher muito forte, né? Um yang muito forte, a mulher que resolve o problema de todo mundo, é a que resolve tudo e tá cheia de dor, na verdade. aham, aham, Ou ela pode ir para o outro extremo, que é o extremo da submissão, uhum, né? É esse uhum, feminino adoecido também, que ele vai para esse extremo da submissão, e aí a gente fica aqueles dois papéis, né? Do uhum. algoz e da vítima. Sim, Ou sim, vai para a salvadora, né? Ou vai para esse é, papel da vítima. Então, verdade. assim, é importantíssimo ela perceber essa Uhum, figura feminina, essa figura de referência que é a mamãe, que é o uhum, quê? Aquela que acolhe, aquela que nutre, né? A uhum. nossa mãe é o nosso primeiro sim para a vida, Sim, né? verdade. Então, se eu nego esse sim, eu tô negando tudo aí para frente. É como se eu colocasse um bloqueio desse Aham, fluxo de vida mesmo, né? é. Meninas, estão entrando, bom dia. Quem quiser colocar pergunta, gente, coloca aqui, tá? Tá bom. É bom conversar. Vamos. Mas, ô Paulinha, deixa eu te perguntar uma coisa também, porque a gente está falando dessa coisa da mãe, da relação, né, da mulher sistêmica que ela toma propriedade disso, o quanto ela precisa fazer esse resgate da relação com a mãe, né? Mas eu recebo muitas perguntas assim no sentido de, Patrícia, eu não tenho mais a minha mãe. Minha mãe faleceu, por exemplo. Eu não conheci minha mãe, né? Muitas mulheres que foram adotadas ou que nem foram adotadas e não conhecem a mãe. Ou que tem histórias super complicadas, assim, sabe? Eu escuto umas coisas e falo, nossa, eu, assim, tenho essa compaixão de conectar com aquela mãe que fez aquilo, né? Mas, enfim, existe ali uma criança ferida dentro daquela mulher que passou por tudo aquilo, né? E aí, como é que resolve tudo isso, né? Como é que a gente lida com essas questões? Sim. Eu falo que é o mais difícil, né? Principalmente quando tem aquelas mamães tóxicas, Uhum, né? Que existe, a gente sabe que existe, a gente não pode negar. E aí, para essas pessoas, é muito difícil falar como que eu vou reconectar com a minha mãe? Como é que eu vou ter essa figura, né? Ou se eu não tive essa mamãe, eu fui criada só pelo meu pai. A verdade é que, mesmo uma pessoa criada só pelo pai, ela tem um exemplo feminino, mesmo que seja do pai. uhum, Mesmo que seja do pai, ela tem. E uhum, aí, o que é importantíssimo a gente falar, Paty? Dentro da constelação,
esse tomar a mãe no coração, esse reconectar com a mãe, não é necessário uma presença, né? A gente fala que não é questão de presença, é questão de existência, Uhum. né? Então, quando essa figura olha para a mamãe dela, quando ela quer se reconectar e tomar essa mamãe no coração, é muito mais agradecer a essa mulher que arriscou a própria vida para que ela pudesse vir ao mundo, Sim. né? Toda mulher, quando ela entra para um parto, qualquer que seja o parto, seja uma cesárea, seja um parto natural, quando ela faz isso, ela está arriscando a própria vida para gerar outra vida. Uhum. Isso já é o suficiente, né? Tem até uma fala do Bert que ele fala assim: isso já é suficiente para que o homem saia de casa e provenha essa mulher o resto da vida. Porque ela já criou a possibilidade de continuidade desse sistema familiar. Uhum. Uhum. Sabe? Ela já fez com que isso fosse um equilíbrio, porque é algo muito grande. E quando a gente consegue olhar para isso, mesmo que seja essa mamãe tóxica, e tome essa mamãe no coração, sabendo que mesmo essa toxicidade dela é, Complicada essa. na verdade, um adoecimento dela, né? E aí a gente olha para a essência dessa mamãe, ela fez o que ela deu conta, ela fez o que foi possível, mesmo que ela só tenha me dado a vida, só não, né? Mesmo que ela tenha me dado a vida, Entre aspas, né? porque é o mais importante, a gente consegue se reconectar com essa mulher. É impressionante o tanto que, assim, nos meus atendimentos, as mulheres que têm uma confusão qualquer com a mãe, seja um julgamento, seja mesmo quando não conversa ou quando não aceita essa mãe, como é que essa mulher ela se desconecta totalmente desse feminino dela? Ela sai desse feminino e vai para uma outra esfera, que é a esfera do masculino. Ela desconecta, inclusive, com a intuição. São mulheres que ficam muito assim, sabe? Tá muito na ação, tá muito vamos fazer, vamos acontecer. E tá só naquilo ali, às vezes até com uma agressividade muito grande, muito forte, que é a distorção do masculino também, né? Uhum. Eu falo que a distorção do feminino é essa submissão, é quando você entra na vítima, e a distorção do masculino é justamente essa agressividade, quando existe esse excesso de ação e não existe o feminino para equilibrar esse excesso de ação, né? Então, a mulher ela vai para esse masculino de uma forma, inclusive, adoecida, né? De Sim. uma forma distorcida também. E É. ela fica muito naquela, e é como se tivesse uma incompletude ali, né? É como se faltasse algo. E é interessante porque você falou da vítima, né, do algoz, da salvadora, e é interessante porque aí a gente, né, a gente que trabalha muito com esses atendimentos de mulheres, consegue perceber esses polos, né? Então a gente está falando da mulher que muitas vezes ela assume esse lugar do masculino, tá sempre muito no fazer, tá sempre muito no controle, aquela mulher mandona que impõe e tudo mais. Mas existem também, vamos dizer, não sei nem como é que chama isso, mas uma distorção velada daquelas mulheres que se colocam como mãe das suas próprias mães, assim, sabe? Aquela Sim. coisa, ou mãe do próprio pai também, né? O quanto ela quer cuidar, agora ela que quer mandar na vida do pai e da mãe, agora é um pouco disso que você falou, quando falta aquela completude, ou melhor, a gente só teve aquela completude quando estava ali dentro do útero da mãe. Depois Sim. aquilo se rompe. E é isso é a vida, né? Mas enquanto tem mulheres que ficam querendo se nutrir de novo dessa completude, eu brinco que, entre aspas, é querendo voltar para o ventre, né? Para o útero da mãe, para ter esse aconchego, mas não tem mais jeito, né? E aí, o quanto ela se coloca nessa postura de controlar a vida da mãe, de querer cuidar da mãe, de querer fazer tudo pela mãe, né? E aí eu vejo um tanto de mulheres falando assim, mas eu não devo tanto a minha mãe, ao meu pai. E eu falo, gente, não deve nada não, vai viver. É. Por quê? Porque a gente fala, né? É até aquele movimento que todo constelador faz. O pai, a mãe dá, o filho recebe. A mãe dá, vamos falar só de mulher aqui, que a gente está falando do feminino. Então, a mãe dá, a filha recebe, a mãe dá, a filha recebe. Quando ela faz esse movimento de retorno, ela para de olhar para a própria vida, né, Tati? Sim. Então, e aí muitas vezes ela sai do lugar dela e começa a achar que ela está no lugar dessa mamãe. Às vezes, até no final da vida da mamãe, quando a gente está precisando cuidar, né? A gente acredita que está precisando cuidar dessa mãe, a gente faz de uma forma que vira mãe dessa mãe. E aí, o que é esse virar mãe dessa mãe? É um julgamento.
eu começo a achar que a mamãe não é capaz de se cuidar sozinha. Sim. E eu costumo dizer, pô, minha mãe já estava fazendo sexo quando eu nem tinha nascido. Então ela tem muito mais experiência de vida que eu. Quem sou eu para achar que eu tenho Uhum. alguma coisa para ensiná-la? É engraçado você Sabe? falar isso, porque eu não tenho filho, né? E eu olhava para minha mãe muito uma mulher frágil, muito fraca e tal. Aí quando eu parei para pensar, eu falei, cara, minha mãe teve 3 filhos. Eu não tive nenhum. E eu tô querendo ser mais forte que a minha mãe. De onde saiu, sabe? Que É. coisa mais maluca. É muito doido. E a gente realmente, às vezes, a gente entra nessa posição de achar que a gente precisa salvar a mamãe de alguma coisa, né? Poxa, papai foi tão autoritário, mamãe é submissa. Não é possível que ela não vê. E aí a gente não percebe que a gente começa até a entrar nesse relacionamento dos dois e julgar isso. E Uhum. aí a gente sai desse lugar. Esse lugar é muito pesado. Uhum. Muito pesado. Quando a gente está fora da nossa cadeirinha, que eu brinco que cada um tem a cadeira dentro da família, né? Se Uhum. você senta na cadeira do outro, é igual a história dos ursinhos lá. Essa Uhum. aqui tá muito grande, essa aqui tá muito pequena, Sim. sabe? Então, calma aí. A gente tem a nossa cadeira, o nosso lugar. Quando a gente segue para a vida, para a gente seguir para a vida de uma forma tranquila, fluida, e a gente conseguir, né, fazer com que a nossa vida financeira flua, com que os nossos relacionamentos fluam, a gente precisa saber esse lugar, né? E aí a gente tem que levar em conta também, né, Paty, que a nossa ancestralidade feminina é uma ancestralidade muito ferida, Uhum. né? Sim. As nossas ancestrais, a gente tem índios, tem negros, né? Foram mulheres que foram amansadas, né? Uhum. Muitas vezes tiveram que fazer sexo à força, né? Muitos de nós somos frutos, às vezes, de uma tataravó que foi subjugada por um homem, Uhum. né? Então a gente traz essa dor com a gente. Às vezes até o meu relacionamento com a minha mãe é muito ok, eu acho que eu tô muito lá, mas eu também tô muito nesse ativo, muito no masculino. Por quê? Porque eu ainda não me reconectei com essa ancestralidade. Eu não olhei Uhum. para essas feridas que estão lá atrás, Uhum. né? Uhum. A nossa sociedade tem como se fosse um corpo adoecido mesmo, que é esse feminino machucado lá Sim. para trás, né? E é interessante a gente olhar isso assim, porque eu lembro, assim, falando um pouco do meu processo de quando eu comecei na constelação, a primeira coisa que me chamou a atenção era isso, assim, do tipo, como que alguém que eu nem conheci na vida, tipo um tataravô, uma tataravó, influencia na minha vida, nas minhas escolhas, sabe, nos meus relacionamentos, nas minhas finanças. E aí foi mergulhando nisso que eu encontrei essa força, né? Eu tenho um professor de constelação que ele é médico, e aí ele junta muita coisa da genética. Aí ele fala que a genética, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, é genético, né? E na constelação a gente fala, não, é transgeracional, né? Aí ele traz muito esse olhar do quanto a genética está a favor disso, não o contrário, né? Do quanto a gente sim é influenciado. O Bert fala isso, né? Que quando a gente nasce, a gente não é uma folha em branco. A gente já tem histórias escritas e a gente apenas continua escrevendo essas histórias, né? Mas é um enredo que já veio lá de trás, que a gente precisa honrar isso, né? Trabalhar isso da melhor forma que a gente consiga não ser tão impactado, né? Com isso que você falou é super, super forte, né? A nossa história ancestral, se a gente for cavando, 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 quantas histórias, né? De dor, de exclusão, né? Na constelação a gente Sim. fala muito de excluídos, o embrólio de tudo, né? Mas aí a gente poder olhar para isso, poder dar lugar para isso, poder acolher, isso é que faz a diferença. Por mais dolorido que muitas vezes seja, né? E aí muita gente deve estar perguntando aí, né? Mas como é que eu faço isso? Como Uhum. é que eu me reconecto com esse feminino? Primeiro, que é o que a gente já falou, é buscar essa ancestralidade. No primeiro papel da mamãe, é Uhum. reconectar com essa mãe, Uhum. né? Sabendo que o papel dessa mamãe é esse acolhimento, é essa nutrição, né? Eu percebo muitas vezes até mamães que vêm para mim assim, ah, mas meu filho não quer mamar. Eu não consigo amamentar ele, já fiz de tudo, ele se nega. Às vezes, essa mulher, ela teve uma dificuldade com a mamãe dela,
Uhum. E a própria amamentação dela também foi interrompida em algum momento. Então, a questão da nutrição, né, dessa espera, desse acolhimento, primeira coisa é olhar para nossa mamãe. E Uhum. entender que esse amor da mamãe, às vezes, por mais que a gente não tenha percebido ele, né? Porque a criança tem sempre disso. Eu falo que todo mundo tem uma criança ferida dentro, né, Paty? Porque a necessidade da criança, a gente nasce como se a gente fosse um bolinho de carne querendo tudo. Sou eu, Uhum. sou eu, sou eu, totalmente egocêntrica. E a Uhum. mamãe, ela não vai conseguir, ela pode ser a melhor mãe do mundo, ela não vai conseguir atender todas essas necessidades. É. É porque, como eu Então, gosto de falar, a vida não para quando você vira mãe, né? Tem justamente, boletos, tem justamente, coisas, a vida justamente. continua. Por mais que você se entregue para o processo, você não é só mãe, você continua tendo mais coisas. Então, é necessário que essa pessoa entenda que essa mamãe deu o que ela deu conta, o que ela foi capaz e que foi o melhor que ela podia ter dado. Até uma mamãe, às vezes, que entrega esse filho para uma adoção, foi no momento que ela achou melhor para essa criança. Foi um Uhum. movimento de amor, Uhum. né? Uhum. A minha ajudante aqui em casa estava até contando a história dela, que ela agora conseguiu a guarda de uma menina que mora com ela Uhum. há 4 anos já, porque a mãe é alcoólatra, a mãe usa drogas e etc. E aí a primeira coisa que eu falei com ela foi assim, olha, não fala nunca mal dessa mamãe para essa menina, Uhum. porque ela precisa entender de onde ela veio. E você pode ter certeza que mesmo ela, quando ela vai e te entrega para adoção, né? Quando ela dá essa guarda para você, é um movimento de amor porque ela tem certeza que você pode cuidar dessa criança melhor do que ela cuidaria. É tão interessante isso, porque a constelação tem esses olhares assim bem disruptivos, né? Tati, eu vi sua pergunta aqui, vou pedir para a Paulinha responder ela, mas só para a gente seguir aqui no Tá. fluxo, essa questão da adoção, ela é bem isso. Quanto a mãe que está doando a criança, ela está fazendo um gesto de amor, né? E às vezes a mãe que está adotando, às vezes ela não está fazendo um gesto tão altruísta, às vezes tem Sim. muita dor ali, às vezes tem muito interesse naquilo próprio, né? E a gente distorce, a gente acha que a mãe que doou a criança é a vilã, é errada, a mãe que Sim. adotou que é a Sim. heroína, né? A gente tem umas concepções diferentes, assim, que a constelação vem colocar as coisas no lugar. O que eu gosto da constelação é a ordem, né? Que o Bert chama a ordem do amor, né? O quanto que o amor, ele precisa ter ordem, ele tem que estar estruturado para a vida fluir, né? E quando você traz esse olhar da maternidade, eu acho tão bacana porque eu recebo tantas mulheres que trazem a seguinte fala: minha vida com minha mãe era muito boa, era tudo tranquilo, virei mãe, acabou tudo. Aí eu falo, pois é, a maternidade abre portas para a gente lidar com as nossas sombras, né? Para a Sim, gente justamente. olhar para tudo isso. Porque às vezes era muito boa, porque ela não estava olhando para as próprias É. feridas. E aí, na hora que vira mãe, ela percebe a mãe também como outro ser humano, comum, Uhum. né? E aí você começa a ver que existem também facetas dessa mãe, e é lindo, né? O Bert tem uma oração que ele fala para a mãe dele, tipo assim, você é uma mulher comum. Quando a gente tira a nossa mamãe também desse papel de perfeição, de ter que ser alguém perfeito, fica inclusive mais fácil de eu tomar essa mamãe no coração. Ela é um Uhum. ser humano passível de erros e acertos, assim como eu sou. Uhum. Então, eu costumo dizer que o bonito da maternidade, né, quando a gente vira mãe, é um desses movimentos. É você poder perceber sua mãe, porque agora você também é mãe. Uhum. Então, muitas vezes, né, isso eu recebo demais, Paty, principalmente por trabalhar com a disciplina positiva também, o que vem de uma mãe falando assim, ah, porque eu não quero fazer igual minha mãe, etc., eu vou fazer diferente, o que é um baita do julgamento, né, um Uhum. baita do julgamento. E aí, essa mulher, ela Uhum. tá negando essa mãe, de alguma forma também, ela tá julgando. E aí, na hora do desafio, ela faz igualzinho. Ela faz a mesma coisa. Tudo que ela falava, não vou fazer desse jeito, é o que ela faz. Uhum. Sabe? Uhum. É. Então, assim, o Bert fala muito isso, né? Tudo que a gente julga, o que a gente rejeita, a gente repete. É engraçado porque a vida vem e fala assim: ah, é? Você não é boa? Você não é fodona? Então toma aqui, ó. Resolve esse BO aqui que eu quero ver. E é literalmente para, eu acho, né? Que é literalmente muito lindo para criar
esse olhar de tipo assim, se eu faço igual, eu não tenho direito de julgar, Uhum. sabe? Eu acho que a gente repete justamente para que a gente olhe e fale, nossa, agora eu tô no mesmo lugar. Então, calma aí. Eu também sou passível disso, né? Uhum. Quem sou eu para achar que eu sou maior de alguma forma? Sim, sim. Sabe? Bem bonito. Paulinha, a Tati perguntou aqui que ela sempre Hum. teve muita conectividade com a mãe dela e com o pai não. E aí, quando casou, se tornou mandona. Por quê? Pois é, aí é aquela história da salvadora, né? Que acaba indo pro Yang Sim. demais. Uhum. Ela teve conexão com a mamãe, provavelmente porque rolou uma empatia, uma lealdade ali, que ela achou que. E aí ela julgou o papai de alguma forma, né? Tipo assim, eu me distanciei do papai, eu vi algo errado nesse papai, e Uhum. aí eu me distancio dele. Só que na hora que eu faço esse movimento de me distanciar do papai, é aquela história que eu acabei de falar. Eu acabo julgando, e aí eu repito o papai para que eu possa olhar esse pai também, Sim, né? sim. E aí ela vira essa mulher mandona, vira essa mulher que acha que dá conta de tudo, né? Que quer resolver tudo para todo mundo. Ela entra nesse papel muito ativo, muito Uhum. do masculino mesmo, né? Do yang mesmo. Então Sim, ela sim. acaba entrando nessa esfera. E pode também ter outro aspecto, né? Que às vezes ela foi para a esfera dessa mamãe porque ela via esse papai de alguma forma que ela achava que essa mamãe era fraca, Uhum. submissa. E aí ela fala, eu não vou fazer igual. Eu não vou ser submissa do mesmo jeito. Então ela, para se proteger, ela cria essa Uhum. coraça, esse, né, essa capinha aí de proteção de forte. Sabe? Sim. Eu sou fortona, eu sou mandona, ninguém vai me controlar, É. né? E é bacana perceber isso, porque é o quanto a gente projeta, né, nas relações aquilo que a gente teve na nossa relação parental, né, na relação com os pais. Então, se eu olho para o meu pai com um olhar de reprovação, um olhar de mágoa, de qualquer outro sentimento nesse sentido, o quanto eu não projeto isso no meu marido, né? O quanto eu não vou projetar isso, sei lá, num chefe, né? E o contrário também, né? Eu também vejo muitas mulheres entrando num lugar de hostilizar o feminino, porque brigavam demais com a mãe. Aí brigam com tudo Uhum. quanto é mulher, enfim, sabe? É uma coisa que você fala, é bem isso de projeção. E é como perceber isso, né? Que o que eu vejo no outro, na verdade, é o espelho do que está dentro de mim. E o que está dentro Sim. de mim é essa semente de pai e de mãe. Se essa semente não está dando bons frutos, as relações elas vão ser ruins. Mais uma vez, citando Prembaba, né? O Prembaba fala isso, que a gente tem isso dentro da gente, e aí quando a gente nasce, ele fala até do véu de Maia, né? A gente tem alguma coisa que a gente acha que a gente precisa separar esse Uhum, feminino desse masculino, uhum, né? É como se a criança, para se proteger, ela começa a ver as relações em volta dela, e aí às vezes ela vê um papai que às vezes era um pouco mais bravo ou agressivo, e etc. E aí essa criança, para se proteger, ela cria essa proteção contra esse masculino e começa, né? O Prembaba, ele usa até uma palavra muito forte, ele fala em ódio. Ela cria um ódio, né? uhum, Que faz com que esse masculino seja um masculino distorcido. uhum, uhum. Que aí, muitas vezes, e aí olha que loucura, vai gerar essa agressividade nessa criança, vai gerar a raiva. E aí vai virar um homem, às vezes, que por negar isso vai bater em mulher. Uhum. Sim. É muito doido isso. Tipo assim, e como é que é justamente nessa fase, né, nos 7 primeiros anos da criança, que ela vai criando essas crenças dela, de acordo com as figuras de referência dela mesmo, né? A história do que ela viveu. Então, eu sempre falo da importância de a gente olhar não só para os nossos filhos, Uhum, mas também para a nossa criança interior. O que que a uhum, gente viveu, né? O que que criou na gente essas feridas? E uhum. como que a gente pode trabalhar isso, né? Falando no Bacana. feminino, eu gosto muito de usar sempre a ideia da intuição para reconexão, Uhum. né? A gente, esse legado que a nossa ancestralidade toda deixou para nós, que é justamente esse poder da gente olhar para dentro, né? O feminino é muito esse interiorizar. A gente teve muito contato com isso na pandemia, né, Paty? Com o Sim. feminino. Que Uhum. muita gente. E é um processo lindo. Eu gosto muito de falar sobre isso porque é,
As pessoas precisaram se fechar, precisaram olhar para dentro delas, e como é que para algumas isso foi dolorido, como é que para algumas Uhum. isso foi difícil, porque a Verdade. gente estava muito na ação, muito no vamos fazer, vamos produzir, vamos acontecer, é correria, não sei o quê. De repente você volta para dentro de casa, para dentro de você, que é o feminino. E aí aconteceu um boom de pessoas estudando, né? Mulheres que correm com lobos, o sagrado feminino, e homens Sim. tentando se reconectar com o próprio feminino também. Então, Uhum. assim, é até o universo buscando esse equilíbrio entre Uhum. feminino e masculino, né? A Sim. gente precisa de ter essas duas potências, esses dois princípios É, muito bacana. próximos um do outro, né? Paulinha, deixa eu aproveitar também te perguntar uma coisa, porque Claro. já que você tem esse olhar da maternidade, esse olhar sistêmico, eu recebo muitas mães perguntando, enfim, porque quando a gente começa a falar dessas feridas, começa a falar dessas relações parentais, a primeira preocupação que elas têm, né, de mulheres que são mães, é o medo de passar isso para o filho, né, do filho, da filha repetir histórias e tal. E aí é sempre essa preocupação do tipo, como que eu faço para o meu filho não ter trauma, não ter feridas emocionais? Como que eu faço para que seja, né, uma coisa mais fácil? E aí você trouxe essa questão que você começou a falar no sentido de entender que a vida continua, né? Por mais que essa mãe mergulhe e se dedique, ela vai precisar fazer esse olhar interno muitas vezes, né? E Sim. como é que você vê isso, assim, para essas mães que têm essa fome de querer saber de como não traumatizar o filho, como, né, resolver, como Primeiro, ajudar que o filho passe pela primeira infância, principalmente, de uma forma mais leve? não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Primeira coisa, vão existir alguns traumas, vão existir algumas dores. Por mais que eu seja a mãe que busquei a disciplina positiva, busquei tudo que eu podia buscar, alguma coisa eu vou deixar de atender, porque é aquilo que eu falei, é aquele bolinho de carne, né, que fala eu. E vai ter hora que, filho, agora a mamãe está trabalhando. Isso pode causar um trauma, isso pode causar uma dor. Então, a primeira coisa, a gente tem que levar essa maternidade com um pouco mais de leveza também, Uhum, né? Podemos estudar para a gente exercer uma criação consciente, a gente agir de acordo com os nossos valores, né? Tem que existir um equilíbrio sempre, né? Do respeito mútuo. Então, tipo, eu respeito a dignidade da criança, mas eu respeito a minha também. Não uhum, adianta eu me ferir para achar que aí eu não estou criando um trauma no meu filho. uhum. Poxa, o seu filho está vendo que você está se ferindo. Sim. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Uhum, E principalmente, gente, e aí eu falo muito para as mamães da criação consciente, que eu já fui esse outro extremo. uhum, Crianças precisam de limites, crianças precisam de ordem, de hierarquia. Então, o que que a gente tem que fazer? É exercer a ordem com gentileza, uhum, com uhum. respeito. Então, eu falo muito assim, o filho que é como se fosse um estagiário, de repente você chega para esse estagiário e fala, comanda essa empresa que ela é sua. O menino vai ficar doido, vai Não falar, tem "Ah, jeito. não dá, sabe? Eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento para isso. E é possível a gente dar esse limite de forma muito amorosa, Uhum, né? uhum. E primeiro, máscara de oxigênio do avião. Aham, Primeiro, depois nele. Se eu não sim. estou cuidando de mim, se eu não estou olhando para mim, né? E toda a minha história, se eu não me reconectei com a minha mamãe, se eu não olhei para minha ancestralidade feminina, se eu não curei essa criança ferida, porque ainda tem isso, Paty. Quando a criança vem, Uhum, é como se as feridinhas todas da minha criança, elas viessem à tona assim, na minha cara. É um sim. espelho muito forte, né? Verdade. Então, assim, se eu não olho para mim, se eu não trabalho o meu autoconhecimento, eu não consigo olhar para essa criança. É. Por Eu isso que às achei vezes muito legal isso que você fala, né? Do respeito mútuo, porque a gente está falando de sistema, né? Então não tem como esconder algo de uma criança. Ainda mais criança, né? Nessa primeira infância, que ela é puro sentir.
ela é muita emoção, ela é muito essa conexão com esse lado, né, das emoções, assim. Então, ela sente, por mais que a coisa não se fale, por mais que enfim debaixo do tapete, por mais que, né, não seja algo declarado, a gente percebe essas confusões, assim, veladas, né? E aí, eu vejo muito também nesse lugar, né, de maternidade, o quanto tem muitas mães se cobrando muito para ser aquela mãe perfeita, e por trás disso tem um julgamento. Opa! E por trás disso tem, de novo, um julgamento de minha mãe não deu conta de cuidar de mim, eu vou ser melhor que a minha mãe, eu vou dar tudo para o meu filho. Mas, de novo, não é um lugar muito saudável, não é um Sim. lugar, né, de bons resultados. É o que eu mais vejo das mamães que buscam essa criação, é porque, na verdade, elas têm uma criança ferida. Eu sou essa pessoa. Eu tinha uma criança muito ferida, eu tive um pai muito autoritário. Então, assim, eu busquei para que meu filho não vivesse o que eu vivi. Então, de alguma forma, eu tô negando Uhum. alguma coisa aqui. E aí foi a constelação que, de uma forma maravilhosa, trouxe esse equilíbrio para minha vida, em que eu conseguia olhar a forma que eu fui criada e agradecer muito por ela. Uhum. Sabe? Porque eu sei que eles fizeram o que eles acreditavam que era o melhor para mim naquele momento. Uhum. E aí eu comecei a entender que o Caetano também, né, meu filho, ele precisava entender que a mamãe e o papai dele, eles também são seres humanos, são comuns, e que eu não ia ser a mamãe perfeita. Isso tirou um peso de cima de mim. E olha que legal, o que é a ideia do peso? Eu fui pro meu lugar, eu fui pro meu lugar de filha. Eu Uhum. saí do lugar de julgamento, onde eu me acho maior, eu me posicionei no meu lugar, e a hora que eu posicionei no meu lugar, a minha maternidade ficou mais leve. Sim, sim. É bem Sabe? bacana isso. E é legal perceber isso, porque também, por mais que a gente fale, né, que pai e mãe deram uma vida e a mãe vem, né, nesse lugar de, como você bem pontuou, arriscar a própria vida, né? O parto, ele é algo ali que coloca a vida dessa mãe em risco. É, mas muitas mulheres ainda chegam com aquela coisa assim do mas eu não consigo aceitar o que minha mãe fez, a minha mãe foi isso, e começa com essas histórias do julgamento, né? E aí eu falo muito assim, ó, se facilitar, pensa o seguinte, que eu uso para mim, né? Eu uso muito dissociar o papel de mãe da figura da mulher que executa esse papel da minha mãe, né? Então eu uso muito uma coisa eu aprendi também isso muito no yoga, o quanto a gente recebe, mas a gente também coloca limite. A gente tem esse gesto do eu recebo isso, que é bom, mas eu também devolvo isso que não é tão bom, né? E aí eu uso isso. Eu falo assim, minha mãe chama Fátima. Então eu falo assim, mãe, eu agradeço a vida que você me deu. Fátima, eu não quero esse comportamento. Eu Sim. dissocio uma frase, assim, que a minha mãe é minha mãe, a Fátima é a mulher por trás da minha mãe. Que teve as questões dela e que a gente teve essas questões, mas o papel de mãe, esse lugar de mãe, é esse que eu consigo reverenciar, que eu consigo agradecer, que eu consigo honrar. Na constelação a gente tem muito essa frase, né? Que é uma frase sistêmica. Eu te entrego aquilo que é seu e fico para mim com aquilo que é meu. Uhum. Então, você entrega para essa mulher o que não te cabe, porque aquilo que a gente estava falando aqui no início, né? Essa precedência aqui, isso que dá, não é preferência, né, Paty? Porque se fosse preferência, tudo que minha mãe fala, eu ia baixar a cabeça. Minha mãe quer que eu seja médica, eu vou ser médica. E é a história que muitas delas viveram, né? Porque muitas delas não puderam exercer a própria vontade do que queria ser ou do que queria fazer. Poxa, a maioria das nossas avós, elas simplesmente eram donas de casa, porque elas não tinham outra escolha. Sim. Elas às vezes até queriam, mas elas não podiam. Então, assim, a gente tem que olhar até com muita humanidade para isso, porque a gente podia estar nesse lugar também. E aí, por não ser essa preferência, é que a gente consegue seguir, é que a gente consegue fazer diferente, a gente consegue olhar com amor, olha, mamãe, eu entendo tudo que você passou, eu agradeço, eu honro esse destino, mas eu escolho fazer diferente, né? Dentro da própria psicologia, eles falam que a gente pode seguir os modelos
de três formas, né? Ou através da identificação, que seria a lealdade dentro da visão sistêmica, ou através da resistência, do julgamento, que aí já é o outro lado, na hora que eu julgo eu já excluo, né? E aí eu acabo repetindo a história do outro, né? E aí tem o terceiro ponto, que é a escolha consciente, que é esse movimento que na hora que você vê o que te serve, o que te não serve, e entende essa pessoa aqui como humano, você não julga, você não se identifica, mas você fala assim, isso aqui para mim serve, então isso aqui eu quero levar, dentro dos meus valores. Isso aqui eu não quero levar. Né? Por quê? Porque a evolução da vida é isso, né? Eu sempre que eu faço meus atendimentos, eu faço uma correlação com os filtros de barro. É como se fosse um monte de filtro de barro, um milhazinho. Então, a minha ancestral maior lá, ela tá cheia de barro lá, e aí vai passando e vai limpando. E é isso que faz com que as gerações seguintes fluam numa forma de melhorar, né? E é o que os nossos ancestrais querem pra gente. Né? Às vezes a gente acha que, nossa, eu não posso fazer diferente da mamãe, a mamãe não teve um relacionamento legal, aí inconscientemente eu acabo buscando relacionamentos muito parecidos, né? Mas o que eles querem pra gente é justamente que a gente melhore, que a gente faça de uma forma melhor, né? Que a gente evolua. A evolução é isso. Né? De certa forma a gente está aqui para isso. Eu brinco muito dizendo assim, né? Se você veio para ser mais um do pacote, ficar na mesma frequência, na mesma esfera dos pais, por que veio? Né? Exatamente. Se a gente não subir meio grauzinho que seja, né? Não tá valendo a pena. E é bem bacana isso, assim, o quanto honrar essas histórias do passado, a gente consegue subir esse degrauzinho, né, de uma forma mais fácil, dando menos cabeçada. Eu percebo muito esse movimento quando eu estou nos meus conflitos, nas minhas dificuldades, nas minhas coisas do dia a dia, e eu olho e vejo que isso aconteceu com meu pai, ou com minha mãe, ou com uma avó, ou com um avô, e eu falo, na hora, como se eu me visse assim, reverenciando os dois, falo, obrigada por ter tornado mais fácil para mim, porque tá ruim aqui, mas eu sei que tá mais fácil do que vocês passaram. Exatamente, foi mais difícil para vocês, né? Foi mais complicado. E aí eu faço uma analogia também, eu adoro as analogias, né? Porque eu acho que fica tão claro para as pessoas entenderem. Eu brinco muito com o iPhone 12, né? O iPhone 12, ele só existe porque teve o 1, 2, 3, 4, e o 1 tinha um monte de defeito, o 2 um pouquinho menos, o 3 um pouquinho menos. E isso aí é necessário para que a gente entenda essa evolução, né? Então, quando eu olho para minha mamãe, se eu percebo que a realidade de vida dela era diferente e ela fez o melhor que ela podia dentro daquilo que ela vivia, fica mais fácil eu virar esse iPhone 12 honrando, né? E agradecendo pelos defeitos dela e pelas qualidades dela, né? Eu levo comigo o que tem de bom e deixo com ela o que tem de ruim. E agradeço. Adorei a analogia. Muito bom. Fica fácil para vocês entenderem, né? Fica super fácil, né? Porque agora que tem o iPhone 12, quando você olha para trás e olha para o 1, né? Muita gente deve nem lembrar, né? E é justamente, às vezes a gente olha para trás e tem aquela mamãe que você fala, vamos lá na avó, né? Ai, que era um absurdo, minha avó fazia tudo. Na família do meu marido tem uma tia-avó, que eles falam que literalmente o marido dela, tudo falava, eu esqueci o nome dela agora, mas que falava o nome dela e ele falava assim, não sei o que lá, pega meu sapato, não sei o que lá, pega minha roupa. Ela fazia tudo por ele. E às vezes, pra gente, a gente fica assim, poxa, mas não é possível, esse homem tem perna, esse homem, né? Ele consegue ir lá e pegar. Mas era o que funcionava para ela. Era o que ela gostava de fazer isso, né? Então, assim, a gente tem que olhar para isso dessa forma também, com compreensão. Eu acho o mais bonito da constelação, eu sempre falo muito isso, é a gente conseguir se libertar desse julgamento, né? A gente tira esse olhar julgador e passa a olhar realmente para a essência da pessoa. A CNV fala muito isso pra gente, né, Tati? Que a gente, na verdade, as necessidades humanas são as mesmas. É igual para todo mundo. O que muda é a estratégia. E quando eu percebo que a necessidade é a mesma, fica mais fácil de eu olhar para aquela pessoa que às vezes tem uma opinião ou age completamente diferente de mim.
Mas a Uhum. necessidade dela é absolutamente a mesma. Ela quer pertencer, ela quer ser amada, ela quer ser importante. É. E aí cada um acha suas estratégias, né? Sim. E é isso. Se para mim a avó, a bisavó funcionava daquele modelo para ela, é o modelo dela, né? E, Uhum. enfim, no meu lugar de evoluir um grauzinho mais dessa família, eu posso me arriscar a experimentar um outro modelo, uma outra estratégia para atender as mesmas necessidades, mas sem esse julgamento, sem esse olhar de superioridade, né? Porque senão a coisa mais importante que eu aprendi na constelação, Paulina, superioridade, vem a vida, puxa o tapete e fala, ah, é? Então tá, tô linda com isso Exatamente. aqui, bonita. A gente tem vários grupos de mães, né? E aí a gente fala muito que ser mãe é cuspir pra cima. Eu falo que na vida tudo a gente cospe pra cima, não é só ser mãe, não. Tudo que você fala assim, dessa água não beberei, o cuspe cai e cai na sua cabeça, sabe? Porque, gente, não existe isso. A gente tá sujeito a tudo, né? E principalmente aquilo que você fala, não, não vou ser assim, volta. Pra te Uhum. mostrar que você também tá sujeito àquilo ali, É, né? verdade. E aí, Tati, eu tô vendo que o nosso tempo está começando a. Sem Eu me queria acabar. só, queria só propor um exercício em relação à intuição, não a gente fazer aqui agora, Uhum. mas que como o feminino é muito esse interior, né, esse trabalho de olhar para dentro, Uhum. que as mulheres e homens, né, que querem de alguma forma entrar em contato e reconectar com esse feminino, além desse olhar para a mamãe, além desse olhar para a vovó, para toda essa ancestralidade feminina, que também comece a se perguntar para tudo. Uhum. Em vez de ir no Google, gente, tô sem saber o que eu faço na minha vida. Não sei se eu compro uma bicicleta, ou se eu caso, se eu compro uma bicicleta. Uhum. Pergunta para pergunta para o seu coração, Uhum. literalmente. Faz esse movimento às vezes, até de uma meditação e começa a se perguntar para o seu interno. Isso aí, você vai estar despertando essa intuição, que é a maior força feminina que existe. Que é esse Uhum. poder da gente intuir. Que tanto o homem como a mulher tem. O Sim. homem tem também isso, né? Muito Uhum. pouco trabalhado. A mulher vai ter mais forte isso. Uhum. Mas que a gente consiga olhar para dentro. Isso também é uma forma da gente entrar em contato e a gente se reconectar com esse Sim. nosso inimigo, né? É, é ótimo você falar isso, né? Porque até para quem não conhece constelação, nunca viu, nunca fez, o quanto essa informação do corpo traz todo o desenrolar do trabalho, o quanto isso é importante, né? Sim. E o quanto muitas vezes você nem, não precisa estar ali numa roda de constelação ou constelar, você mesmo tem esse poder de conectar com o que o seu corpo está dizendo, com o que o seu coração está dizendo. E como as pessoas estão desconectadas, né, Tati? Eu acho que, assim, a minha maior dificuldade nos meus atendimentos é justamente na hora que eu chego para a pessoa e falo assim: o que que você está sentindo? Quando você Uhum. vê. E aí a pessoa começa a racionalizar. Ah, eu acho que pode ser. E começa a interpretar. Eu falo, não, vamos sair do mental. Eu não quero ser o mental. Quem está Uhum. trabalhando agora é sua alma. É justamente sua alma. Então me fala se você está com alguma sensação no corpo. Se tiver algum sentimento. E às vezes eu percebo que a pessoa faz uma força, né? O Bert, ele tem uma frase que eu acho linda. E que, gente, é totalmente do feminino isso. Ele fala que tem pessoas que vão pro chuveiro e tomam banho e ficam assim, contando os pingos do chuveiro. E tem outras que elas vão pro chuveiro e sentem a água caindo no corpo, né? Uhum. Isso é interiorizar. Isso é olhar para o próprio sentido, é olhar para o sentimento, é olhar para esse sensorial. E é Sim. essa conexão com o feminino, né? Eu acho que é esse movimento que a gente está sendo chamado a fazer nesse momento agora, né? A gente está partindo por uma possível segunda onda aí. Então, Uhum. assim, é esse movimento da gente olhar para dentro, olhar para esse interno e Uhum. se permitir esse momento também de silêncio, né? Sim. De quietude, de acolhimento, de se autonutrir mesmo, né? É. É porque a mamãe é muito isso de abraçar e acolher. Então, que a gente possa fazer isso por nós também, né? É o chamado agora, o momento da gente fortalecer a relação eu e eu, né? Sim, A gente sim. fica muito na relação eu e tu, eu e isso, mas o eu e eu a gente esquece, mas
É o Que é motivo. o masculino, né, Paty? Que é esse externo, é o ir para o mundo. A constelação fala, o pai é o que manda para o mundo e a mãe é aquela que acolhe. Então, quando a gente olha para esse masculino e a gente está muito nisso de ir para o mundo e fazer e acontecer, etc., que é o outro, que é o externo, Uhum, e aí a gente está sendo chamado para esse, vamos olhar para dentro, vamos, eu comigo, né? é. Vamos nos acolher. Uhum, uhum. Verdade. Paulinha, infelizmente a gente vai ter que encerrar, né? Porque eu ficaria conversando horas aqui com É você maravilhoso. sobre esse assunto que eu adoro. Eu adorei as suas dicas, assim, para mim é super gratificante, né, ter essa troca, ter esse olhar de rede, né, da gente se apoiar, da gente se cuidar, da gente fortalecer. Eu agradeço demais ter você no meu caminho, que a gente se Eu que cruzou em agradeço. caminhos diferentes da constelação e cá estamos, né, falando de Pois constelação. é. As duas, eu falo que nós duas, né, Paty? A gente tá tão distante fisicamente, mas os Uhum. nossos caminhos são muito parecidos e eles sempre acabam se trombando de alguma forma. E é muito legal isso, eu acho muito lindo, eu sou muito grata. E fiquei muito feliz com o convite. Espero que a gente possa fazer novas e estar sempre fazendo essa troca, eu acho isso muito rico, né? Isso me alimenta, isso me nutre de uma forma muito gostosa. Sim, obrigada, gratidão. Gratidão todo mundo que está aqui ao vivo, né? E segue a Paulinha lá, gente, com essas dicas maravilhosas. Essa do iPhone 12 eu vou levar para mim. Muito Pode obrigada. levar. Eu começo todos os atendimentos assim, aí as pessoas entendem, não é mesmo? Vou parar de julgar aquele vovô lá atrás, vou parar agora, porque Já resolveu, né? todo mundo quer ter um iPhone 12. Adorei. Obrigada, Paulinha. Um beijo. Bom Bem, dia para bom vocês. dia. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.